Olá, esse é o 8º vídeo do curso de PNL gratuito. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu explico o que é a programação neurolinguística e quais são os conceitos básicos da PNL, eu recomendaria que antes de continuar assistindo esse vídeo, você assistisse os anteriores, para que você possa assimilar um pouco melhor os conceitos e possa compreender aquilo que vai estar sendo passado daqui para frente. Agora, se você já assistiu os vídeos anteriores, então chegou a hora de aprender mais uma coisa que eu considero muito importante dentro da PNL, que é o que a gente chama de sintaxe do sucesso. Bom, sintaxe significa basicamente a parte da gramática que trata da disposição das palavras na oração, ou seja, como que é a ordem de construção, de repente, das frases. Isso é sintaxe. A sintaxe do sucesso, então, ela significaria basicamente a ordem com que as coisas se encontram em relação ao sucesso. Conforme eu já expliquei em vídeos anteriores, nas aulas anteriores, as pessoas experimentam a vida através dos sentidos, que podem ser daí visuais, auditivos, sinestésicos. O sinestésico seria o toque, seria a percepção, a sensação, né? O auditivo seria tudo aquilo que você escuta, e o visual, a forma que você enxerga. Esses sentidos formam a nossa RI, que é a representação interna. E através de filtros, eles generalizam, omitem ou distorcem, né? Transformam as informações. Nos vídeos anteriores eu expliquei tudo isso e também expliquei que a nossa RI, ou seja, a representação interna, determina o nosso estado e as suas consequências. Agora, você precisa aprender a organizar as coisas, para que seja possível a gente desfrutar dos benefícios das informações que eu passei ao longo dos últimos vídeos. Então, quando a gente age fisicamente em relação a algum estímulo, como de compra, por exemplo, existe uma ordem no acontecimento desse fato que é definido como a nossa estratégia de compra. Então, se alguém consegue descobrir, por exemplo, a nossa sintaxe de compra, ela vai ter muita facilidade em vender qualquer coisa para a gente. Ela vai simplesmente ter uma facilidade enorme de vender o produto ou serviço que ela queira e que a gente acabe adquirindo. Isso porque a sintaxe da nossa estratégia ela é constituída pela ordem que a gente prefere receber os estímulos que entram em estado de compra. E essa ordem, quando é modificada, ela leva a gente para um outro estado, que pode ser completamente diferente do que aquilo que o vendedor deseja. Então, se a gente modifica essa ordem, o vendedor vai ter mais dificuldade de vender aquele objeto para a gente. Observe que, conforme eu expliquei, a sintaxe é a maneira como a gente ordena as ações. Os blocos de construção da sintaxe, eles são ordenados basicamente pelos nossos sentidos. A gente lida com as entradas, que chama de entradas sensoriais, basicamente em dois níveis. O nível interno e o nível externo. E a sintaxe é a maneira como a gente junta os blocos daquilo que a gente experimenta externamente e o que isso representa dentro de nós, o que representa para nós internamente. Então, conhecendo bem as ferramentas da PNL, você vai poder trazer à tona as estratégias de uma pessoa em questão de minutos. Normalmente, quem sabe usar bem a PNL, quem aprende bem todos os conceitos da PNL, ele consegue identificar nos outros quais são as estratégias que devem ser utilizadas para sensibilizar. E apesar das pessoas em geral não perceber, elas contam as suas estratégias por meio de palavras, da mesma maneira como elas também usam seus corpos e pela expressão corporal você percebe coisas. E a estratégia é uma ordem específica de representação, que conforme explicado, pode ser visual, pode ser auditiva, sinestésica, olfativa ou ainda gustativa, produzindo um resultado específico. Mas antes de tentar descobrir as estratégias de alguém, de uma outra pessoa, você precisa tentar descobrir qual é o seu principal sistema representativo. As pessoas visuais, elas veem o mundo em imagens, falam depressa, falam por metáforas. As pessoas que são mais auditivas, elas selecionam mais as palavras que elas vão usar. Elas têm uma fala mais lenta, mais rítmica, mais uniforme, As vozes normalmente são mais ressonantes. As pessoas que são mais sinestésicas são aquelas que são um pouco mais lentas.
elas reagem fundamentalmente às sensações. Elas gostam do toque, né? Elas usam metáforas do mundo físico. E todo mundo tem elemento de todas essas modalidades. Mas um deles com certeza é dominante. E o que a gente precisa é tentar descobrir na gente qual é o dominante. E normalmente quando você vai lidar com alguém para lidar melhor, qual é o dominante da pessoa. Bom, no próximo vídeo eu vou mostrar, por exemplo, como o movimento dos olhos pode permitir que você saiba como uma pessoa está representando interiormente o seu mundo exterior. Através simplesmente do olhar você já vai identificar um monte de coisa. A representação interior do mundo exterior de uma pessoa é o seu mapa mental ou o seu mapa da realidade. E é o mapa de cada pessoa que é único. Então, a sintaxe mental é um dos principais segredos da PNL e por isso é importante que ela seja compreendida, que você entenda o que é sintaxe. Então, eu vou explicar mais uma vez no que consiste essa sintaxe mental para você tentar entender um pouco melhor. Bom, a sintaxe mental, ela se refere ao modo como um indivíduo organiza sua comunicação com o sistema nervoso, ou seja, como ela organiza os seus pensamentos, como ela forma as frases, como ela se comunica, como ela percebe. A nível gramatical, a gente tem o sujeito, o predicado e o complemento. Por exemplo, numa frase, quando você fala assim, eu estou com fome. Então, eu seria o sujeito da oração, estou seria o predicado e com fome seria o complemento. Então, eu estou com fome. Essa é a organização que eu dou, ou seja, essa é a minha sintaxe gramatical. Observe que se eu tiver que falar que quero comer alguma coisa, com tranquilidade eu vou falar, eu estou com fome. Mas uma outra pessoa pode usar uma sintaxe diferente. E ao invés de dizer eu estou com fome, ela pode dizer, por exemplo, com fome eu estou, ou então ainda com fome estou eu. Poderia? Essas formas a gente percebe que são incorretas, mas elas podem ser compreendidas. Se a pessoa falar, com fome estou eu, você sabe o que ela está dizendo. Mas note que a percepção de qualquer pessoa é diferente ao escutar cada uma dessas formas que eu falei. Talvez algumas pessoas achem que uma ou outra forma é mais adequada. Com esse exemplo simples, você pode observar que muitas vezes as pessoas querem dizer a mesma coisa ou possuem ideias iguais, mas acabam divergindo. Acabam imaginando que a sua opinião é diferente e no fundo não é. Isso só acontece porque cada pessoa possui conceitos diferentes e a má comunicação é regularmente fruto das pessoas utilizarem códigos diferentes, ou seja, sintaxes mentais diferentes, o que normalmente acaba provocando conflitos. Então no próximo vídeo você vai aprender como o movimento dos olhos pode permitir que você saiba exatamente como uma pessoa está processando uma informação na sua mente. O meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não se inscreveu no canal Seja Brilhante no YouTube, eu peço mais uma vez que você se inscreva para que você possa estar sempre por dentro daqueles vídeos que eu estou produzindo. No próximo vídeo do curso gratuito de PNL, você vai começar a se aprofundar ainda mais nas técnicas que vão possibilitar que você utilize efetivamente a programação neurolinguística. Vão permitir que você possa passar mesmo para um próximo nível e que possa dar uso disso para a sua vida. Então, se você continua interessado em aprender a PNL e a se tornar uma pessoa brilhante, não deixe de assistir o próximo vídeo.